Que o Rio de Janeiro tem um potencial enorme para o empreendedorismo, para a inovação e para a sustentabilidade, muitos já sabem. Mas agora esse potencial tem chance de se consolidar. É que o estado foi escolhido pelo MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, como uma das 8 regiões do mundo a sediar o MIT RIAP, que em português significa Programa de Aceleração de Regiões Empreendedoras. O projeto, que tem como objetivo transformar o Rio no Vale do Silício em sustentabilidade e energia, começa a rodar em 2021 e prevê uma série de etapas, dentre elas a mobilização de diversos parceiros e instituições, além, é claro, do governo. E é sobre essas etapas e a importância de aproveitar essa oportunidade que vamos conversar no Rio em Foco, que começa agora. Participam como líderes dessa iniciativa Furnas, Petrobras, Hack in Rio, MSW Capital, representantes do Legislativo Federal e do Executivo Estadual, além do Laboratório de Inovação Tecnológica Labrintos, da COP UFRJ. Para falar sobre essa boa notícia e como o programa funciona na prática, eu converso com o coordenador do Labrintos, Marcos Fonseca. Oi, Marcos, tudo bem? Prazer estar com vocês. Marcos, você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi esse processo, né? A pandemia adiou um pouco o início do projeto, que estava previsto para 2020 ainda, e vai começar em janeiro de 2021. Como vai ser esse programa? Isso, essa iniciativa ela tem origem, vamos dizer assim, em 2018, quando a COP é convidada, junto com a B Startups, com a FGV São Paulo e com o programa de engenharia energética aqui da COP, de planejamento energético, a desenvolver um projeto com recursos da ANEEL, e esse recurso vinha da empresa chamada EDP, Energia de Portugal, instalada em São Paulo. O objetivo do projeto era levantar o impacto do ecossistema de startups de energia limpa no Brasil para essa transição energética. Esse era o grande objetivo, foi o grande objetivo do trabalho, e realmente saiu-se com vários resultados importantes, ou seja, identificamos cerca de 140 empresas no Brasil que estavam já com o seu CNPJ atuando na área de energia limpa, poucas estavam no Rio de Janeiro, talvez em torno de umas 30, 40, e aí despertou-se a perspectiva de realmente elaborar essa candidatura para o MIT no sentido de participar desse programa de desenvolvimento regional. Então, isso começa, vamos dizer assim, a estar bem estabelecido e consolidado pelo fim de 2019, quando, então, a reunião desses atores que você tão bem caracterizou foram encaminhados e lavraram um projeto, né, que tem o apoio de Furnas, Petrobras e de uma emenda de um deputado federal, do novo deputado Ganime, pelo Rio de Janeiro, e efetivamente isso caminhou, e em janeiro do ano passado, aliás, desse ano, recebemos a notícia de que tínhamos sido aprovados. O Brasil ele se candidatou 3 vezes anteriormente a esse programa, mas sempre, como você também explicitou no início, a reunião desses atores ela é fundamental para que o programa ganhe essa perspectiva, supere essa fronteira em relação ao seu desenvolvimento e implantação. E, na verdade, dessa forma, como nós estamos conversando anteriormente, não há um dono do projeto, né? Quer dizer, esse projeto é feito por esses atores que estão se articulando para efetivamente, com o apoio governamental e do capital privado, de empresas públicas, do parlamento em si e de empreendedores, no caso nosso aqui no Rio, extremamente bem representado, nós deslancharmos essa perspectiva de tirar, vamos dizer assim, das universidades implantadas no Rio, é importante que se diga isso, esse projeto, ou seja, está centrado na COP, mas ela não trabalhará solitariamente, a ideia é o comprometimento de todas as universidades que estão no Estado, operando em conjunto para que se transforme em realidade essa perspectiva, né, de transformar o Rio num Vale do Silício da energia.
E por que o tema energia? Você falou que esse levantamento começou lá atrás, ainda em São Paulo, né? E por que o Rio de Janeiro e por que energia aqui? Por que é tão importante essa temática e o Rio está nessa, como pioneiro também nessa questão da transformação, né? Nesse mundo da energia. A ideia do Rio, ela surge quase que naturalmente, ou seja, tínhamos uma grande massa de pessoas aqui que estavam tentando diminuir, ou pelo menos buscando diminuir, o número de vezes que pegam a ponte aérea para São Paulo, onde a grande densidade das ações acontece. Essa reunião começou a ser, vamos dizer assim, lavrada em função dessa, vamos dizer assim, vontade nossa de transformar o Rio de Janeiro, e a reunião dessas pessoas veio de um relacionamento que existe amplo, seja nós da universidade, seja do pessoal empreendedor, seja do pessoal do capital privado e da empresa pública. Quer dizer, foi uma conjugação de movimentos entre uma oportunidade que apareceu num programa de formação que foi feito por um aluno nosso de pós-graduação, né, aluno da COP, que foi o Hudson Mendonça, que esteve nos Estados Unidos, no MIT, fazendo um programa de empreendedorismo em termos de um curso de curta duração, e efetivamente ele trouxe, conversou com a nossa grande amiga Lindália, né, ou seja, sua conhecida, uma empreendedora que tem um empreendedorismo no sangue, e começamos então a mobilizar essas instituições. Ele nos convocou e falou assim: estamos absolutamente dentro, a gente tem essa perspectiva e essa vontade de transformar realmente, maciçamente, a proposta de empreendedorismo dentro da universidade, porque tem muita coisa que foi, vamos dizer assim, lavrada dentro dos programas de pós-graduação que você vê efetivamente não caminharem. E essa é uma oportunidade, né? Agora pegando o gancho da sua pergunta do porquê energia, porque essa transição energética é um fato. Ou seja, inconteste, e vamos dizer assim, o número de instituições no Rio de Janeiro, de universidades, de um celeiro de doutores, né, de mestres, etc., de instituições, a ocorrência de eventos como a Rio 92, Rio Mais 20, etc., nós temos muito de um ecossistema capaz de, articulado, leve isso à frente em relação a alguns movimentos globais que estão acontecendo nessa direção, né? França, no caso de energia, Israel, no caso de segurança, etc. Mas ninguém ainda carimbou, né, um vale de silício da energia em termos globais. Nós achamos que é uma oportunidade única para o Rio de Janeiro. Nós temos uma empresa que é Furnas do setor elétrico com isso, e temos uma empresa como Petrobras que entende a perspectiva de transformar parte do seu investimento em P&D na área do setor elétrico, e o reconhecimento do governo federal de que efetivamente isso é importante em termos da nossa Câmara Legislativa. Esse processo de inscrição, né? Você falou que já teve tentativas anteriores aí e dessa vez o Rio de Janeiro está levando o programa à frente como uma das regiões escolhidas. Há uma necessidade de investimento, né? Quer dizer, não era só a vontade de sediar, mas a possibilidade de reunir recursos também para poder subsidiar esse projeto. Quanto está sendo investido nesse projeto para que vai começar agora no início de 2021? Nesse aspecto é muito importante dar a você a dimensão vamos dizer assim, desse investimento, né? Em termos de recursos efetivamente aportados, nós estamos falando de R$ 1.300.000 da Petrobras, R$ 1.300.000 de Furnas e R$ 650.000 de emenda do deputado Ganimbe do Novo do Rio de Janeiro. Então, ou seja, é um projeto que está se configurando desenvolver ao longo de 2 anos, né, com um investimento aí da casa dos 3 milhões. Mas a nossa expectativa, e esse é um dos pontos que vem sendo trabalhado hoje pelo grupo dos founders, o grupo dos founders são exatamente os representantes dessas instituições que eu te falei, está mobilizado no sentido de pensar uma estrutura de gestão, olhando, né, com a participação de empresas que estão nos ajudando nisso, para modelos de fora, né, e efetivamente de que forma um aparato jurídico poderia ser configurado para dar agilidade a essas ações, né? Você ter uma ideia, e esse é um ponto bastante importante, que certamente você nos ajudará a mudar essa sensibilização. Hoje, para você assinar um convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, você leva em torno de 180 dias.
180 dias é um momento de você mudar o viés de desenvolvimento da tecnologia. Então, tem algumas coisas que estão sendo pensadas para que essa articulação que você tão bem destacou como necessária para que esse desenvolvimento aconteça, seja passível de execução na proposição que nós fizemos ao MIT. E que isso possa caminhar em 2 anos, né? A gente vai fazer um rápido intervalo, porque esses desafios são muito importantes e eu acho que é um convite para a gente mergulhar sobre eles aí no segundo bloco. E voltamos já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. O Programa de Aceleração de Regiões Empreendedoras do MIT seleciona anualmente até 8 regiões em todo o mundo para participarem desse trabalho. Após a seleção, o projeto prevê 4 etapas: o diagnóstico, a elaboração da estratégia de ação, a implementação das ações e, por último, não menos importante, a definição das estratégias de sustentação desse projeto. Você estava falando aqui no final do bloco passado justamente da questão de como criar mecanismos jurídicos para tornar muitas dessas parcerias que vão ser necessárias, dessas ações, factíveis dentro do período de 2 anos, né? Então, parte dos desafios vai ser vencer um pouco essa burocracia instaurada brasileira nesse processo. Como é que vocês estão desenhando os movimentos, né, de cada uma dessas etapas? Já tem uma ideia de cronograma e de quais vão ser esses marcos importantes no processo? Já, esse programa ele se desenvolve ao longo de 2 anos, como a gente mencionou, mas ele é, vamos dizer assim, permeado por workshops que acontecem no MIT. E esses workshops têm finalidades bastante distintas, né? E o primeiro grande movimento, né, como obviamente seria quase que alguma coisa já estabelecida, é um grande diagnóstico, né, do potencial regional no Rio de Janeiro de efetivamente criar essas condições para que você possa ter maciçamente a implementação de startups na área de energia. Então, a gente tem esse, vamos dizer assim, um diagnóstico preliminar, por isso isso nos levou a esse programa, mas esse é o grande primeiro movimento, ou seja, o movimento que vai representar esse diagnóstico. Um segundo movimento, o programa você vai para os Estados Unidos, fica lá em torno de 10 dias, retorna, implementa as ações que estão planejadas, volta lá num outro período, mais ou menos em meados do ano que vem, e apresenta esse diagnóstico e começa, assim, então, a lavrar as etapas que vão permear isso. E aí a gente está falando de 4 coisas bastante básicas. A primeira define-se uma estratégia de ação. Ou seja, em função desse diagnóstico, considerando o modelo de preparação de desenvolvimento regional do MIT em empreendedorismo, um conjunto de ações que a gente chama de sistema de atividades que vão efetivamente contemplar o viés estratégico que foi definido, né? Em seguida, o sistema de interfaces, né? Como a gente mencionou anteriormente, esse projeto não tem um proprietário, ele tem uma articulação de atores. E, por último, então, as ações que vão efetivamente ser implementadas. E, por isso, nós, vamos dizer assim, necessitamos de recursos. Porque algumas das ações que vão derivar desse programa, elas vão ser implementadas e precisam desses recursos para realmente acontecer. Em relação a essa questão das startups de energia, você falou que no mapeamento lá anterior tinham cerca de 40, né, sediadas no Rio de Janeiro. Como é que tem sido o processo de formação? Onde elas estão sediadas? Quer dizer, quem tem sido hoje o grande impulsionador desse tipo de iniciativa, de startups focadas em energia? Hoje, veja, não significa que o nosso programa, pegando exatamente a orientação da sua pergunta, ela será desenvolvida para 40 startups, né? Porque entre nós termos terminado o levantamento e hoje, certamente isso já deve estar na casa da centena. Mas, efetivamente, o convite para outras startups de energia virem para o Rio de Janeiro, e essa é a grande ideia, né, de reduzir as pontes aéreas para São Paulo, né, é que a gente consiga trazer, né, coalescer o estabelecimento dessas empresas aqui, pelo viés de realmente acompanhar os desenvolvimentos de pesquisa de ponta das universidades que estão instaladas aqui. Então, a maneira de catalisar isso é ofertar diferenciais de competição para quem estiver dentro desse programa. E aí o papel governamental é muito importante. Papéis como o próprio Furnas,
que vem desenvolvendo um papel de empreendedorismo interno, e da própria Petrobras, que vem desenvolvendo um papel de desenvolvimento de empreendedorismo via inovação aberta em parceria com o Sebrae, esses movimentos a gente espera que se desdobrem em várias outras iniciativas de várias outras empresas. Nós temos recebido muito convite, muito interesse em participar desse programa, e essa forma ainda não está definida, né? O pessoal fala muito de boca a bolso, né? Ou seja, é divulgação, é participar com recursos, é participar com bases de dados, né? Então, isso também está tudo sendo estudado agora. Na verdade, vai ser necessário todas essas participações, né? Até para que o programa se consolide. É que esse ponto da energia é muito interessante, né? O Rio de Janeiro tem reúne aqui muitas empresas, tem aqui essa expertise, e trabalhar essa questão de startups focadas nesse setor também é muito importante. E muito da base e do impulsionamento é dado por essas grandes empresas âncoras que podem ajudar a fazer nascer essas iniciativas, né? E a demandar também essas soluções para o seu dia a dia. Então, você vai desenhando aos poucos e contando aqui no programa um pouco de qual é o papel de cada um desses atores que precisam estar sendo envolvidos aí nesse processo. É importante pegar essa sua preleção para encaixar uma constatação que nós tivemos e até participamos desse movimento, que foi, ao longo desse projeto, vamos dizer assim, semente, né, que foi desenvolvido com as startups de energia limpa, nós tivemos um convite da ANEEL para que tivéssemos uma participação na reformatação do seu regulamento, de forma a contribuir para que nesse regulamento fosse permitido e possibilitado o aporte de recursos em startups na cláusula de P&D do programa ANEEL. Então, ou seja, existe hoje todo um movimento de reconhecimento de que as startups são fundamentais para fazer essa virada, né? Para ter o aspecto da geração de emprego e renda, para efetivamente você contribuir para o desenvolvimento, para interiorizar todo esse sistema, vamos dizer assim, de bem-estar social. Então, esse é um ponto de vista muito, vamos dizer assim, disseminado pelos todos os atores que estão conosco. E aí é importante falar dessa fase, né? A gente citou ali os atores fundadores, né, desse processo, mas agora vai se partir para a necessidade de mobilizar os demais que precisam estar junto, caminhando para que isso funcione e aconteça. Como é que está sendo esse início, né? Esse levante aí de mobilização? Vocês têm uma programação assim de lançamento do programa e quais vão ser as primeiras atividades ali, só para a gente antecipar um pouquinho, para quem está interessado, buscar também os caminhos para participar? Sim. Na verdade, o que a gente chama de pentahélice, né? Ou seja, cada uma dessas pontas tem essa missão que você tão bem descreveu. Então, ou seja, no âmbito universitário, nós temos a missão de trazer para esse programa instituições como o IME, como a PUC, que você mencionou, como a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como a Federal Fluminense, como a UERJ, como a UENF, ou seja, universidades que tenham interesse em participar. Da mesma forma, a ponta empreendedora, né, representada aí pela Lindália, tem a perspectiva de trazer também empreendedores e identificar esses empreendedores para se instalarem aqui e efetivamente terem a possibilidade de se formar dentro desse programa de desenvolvimento regional. A turma do capital da MSW também tem essa missão de coalescer outras instituições na linha do capital privado para investir. Petrobras idem, ou seja, a coordenação do champion do programa tem a missão de articular isso. Então, dessa forma, é que a gente espera, dentro dessas ações, eu vou exemplificar a você, por exemplo, hoje, se você entrar no site www.observatoriocleantech.org, você já vai ver o levantamento que nós tínhamos acabado de referir aqui para você em relação a essas startups de energia. Então, movimentos com essa ideia, já estão lá elencadas várias startups do segmento, tem a missão de cada ponta dessa desenvolver uma atividade equivalente a essa que represente melhor a ação daquela ponta.
Ninguém vai ficar de fora dessa dança. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o papel de cada um desses atores no próximo bloco. Você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com o coordenador do Labirintos da COP UFRJ, Marcos Fonseca, para falar sobre o programa de aceleração de regiões empreendedoras do MIT, que acontece pela primeira vez no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Marcos, esse projeto, sem dúvida, abre uma série de portas, de possibilidades e oportunidades para o estado do Rio de Janeiro. E, na verdade, estamos no momento em que ouvir essas boas notícias alimenta a alma. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da visão, né, da apresentação desse projeto no MIT, a visão que vocês projetaram, de oportunidades que se desenham a partir desse projeto. Bom, obviamente que, como você também já explicitou, a visão do negócio. Quer dizer, a ideia nossa é demonstrar de forma articulada, ou seja, pelos 5 atores, que existe um papel importante da academia, não só instalada no Rio de Janeiro, mas instalada no Brasil como um todo, de participar efetivamente de viradas de desenvolvimento. Esse é um ponto extremamente importante da gente olhar. A nossa expectativa, num levantamento muito assim básico, é que esse primeiro movimento, no caso desses 2 anos, traga para o Rio de Janeiro em torno de 200 a 300 milhões de reais. É óbvio que é uma quantia insignificante perante os problemas que se tem, mas a ideia nossa é que nós tenhamos a possibilidade de multiplicar efetivamente isso. Por quê? Porque esse é um levantamento preliminar em relação a esses 2 anos. E o que a gente comenta com muita frequência é que a gente entende que esse movimento não pode ser um voo de galinha. Isso tem que ser um voo de longa duração, com uma visão, vamos dizer assim, de Estado e não de governo, para que a gente tenha a, vamos dizer assim, perenidade desses movimentos e dessas ações ao longo de um longo tempo. Então, obviamente, a atração de empresas na área de investimento, a atração de mais empreendedores, como nós falamos, o vínculo extensivo de as outras universidades que estarão conosco dentro desse movimento, tudo isso orientado pela visão realmente de inovação aberta e de desenvolvimento em termos de competitividade, que estão sendo aportados não só pela Petrobras, mas também por Furnas e também com a visão do Partido Novo em termos de governo federal. Em relação a transformar o Rio de Janeiro no Vale do Silício, de energia e sustentabilidade. Você falou da oportunidade, quer dizer, ainda não se trabalhou esse tema da energia em ecossistemas pelo mundo, então o Rio de Janeiro poderia ser o precursor disso. Você falou da questão da marca, né, e da possibilidade de ter todos os atores aqui para trabalharem juntos. Agora tem uma questão da fixação da marca, né? Como é que a gente consegue também levar essa marca e fazer com que todos repitam de forma uníssona e absorvam, né, esse potencial e essa possibilidade? Como é que vocês pensam sobre isso? Assim, já ou vem? É muito interessante falar aqui sobre como esse projeto floresceu em outras partes do mundo, né? O que já essa rede, né, que já se formou lá no MIT pode ajudar a inspirar movimentos aqui no Brasil e no Rio? Então, o primeiro ponto é também deixar bastante explicitado que nós estamos com um primeiro grande movimento. Né? Uma das ações que efetivamente vão ser contempladas dentro desse programa de 2 anos é trazer para o Rio de Janeiro representantes de regiões, região sul, região centro-oeste, região norte, região nordeste, para que vejam qual é o movimento de desenvolvimento regional no fomento ao empreendedorismo, com base no MIT e com, obviamente, a adequação às características regionais, no caso das universidades do Rio, né? Ou seja, junto com a COP, vão trabalhar nesse sentido, mas, sem dúvida alguma, as peculiaridades do movimento dessa natureza, feito na Amazônia, feito no sul do Brasil, feito no Nordeste, existem necessidades de você adequar. Então, esse é um primeiro ponto. Quer dizer, a gente acha que o Rio de Janeiro é uma semente em termos de disseminação dessa metodologia de desenvolvimento para o país inteiro. Por outro lado, como você mencionou, como fazer este movimento, vamos dizer assim,
comparativamente a outros ambientes que estiveram no mundo, nós temos dois grandes exemplos, né? Ou seja, esse país, esse movimento, esse programa já passou por alguns países da América Latina, né? Os dois grandes exemplos são um exemplo da Escócia, que realmente surgiu, inclusive, até com novas instituições que começaram a congregar todos os interessados dentro desse programa, quase que se transformando numa mola mestra de implementação e de movimento da sociedade em relação a querer as coisas acontecendo. E um grande exemplo sul-americano é o Chile, entendeu? Que deu também uma grande contribuição. Existe hoje um laboratório de inovação pública instalado no Chile, extremamente importante para benefício social, para que esse desenvolvimento regional se consolide e efetivamente faça acontecer. Então, a nossa preocupação ela começa no Rio de Janeiro, como se fosse a cunha colocada debaixo do container. E a gente poder, com o olhar da energia, movimentar esse programa. Agora, a ideia de que isso possa acontecer no setor têxtil, ou no setor automotivo, ou no setor de alimentos e bebidas, ou no setor de couro e calçado, é absolutamente enorme a possibilidade disso acontecer, principalmente a partir do momento que o programa começa com uma caracterização de um cenário regional para que esse programa possa ser adequado às demandas que você reconheceu. E é muito interessante, né, falar sobre essa questão de ecossistema, porque também é um aprendizado do trabalho conjunto, né? A gente no Rio já viu muitas iniciativas nascerem e morrerem por conta de não serem absorvidas e pensadas como esse sistema que precisa ter todas as partes vivas funcionando em conjunto, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, mas, na verdade, o desafio é uma coisa importante, né? Já diz uma empresa de energia, desafio que move a gente. Então, assim, é um pouco falar de como isso pode, de fato, trazer novos horizontes para o estado do Rio de Janeiro, né? E na verdade, reunir o que a gente falou no início, né? As diversas vocações e potencialidades que o estado tem em direção de algo que possa se pensar como futuro, né? Isso, essa é uma realidade, Helena, que a gente olha a coisa pela seguinte perspectiva. Como todas as outras 4 pontas desse grande ecossistema, representando esse grande ecossistema, existe uma máxima que a gente gosta muito de trabalhar, que significa: existe vida inteligente fora da academia brasileira ou academia global. Ou seja, para que alguma coisa aconteça e se transforme em benefício para a sociedade, é claro que precisa um outro movimento, que é tirar das mentes, né, dos docentes, dos pesquisadores, mas sempre com um olhar do benefício e de realmente movimentar isso com uma coisa chamada negócio. Quer dizer, a perspectiva dessa fronteira trabalhar bem, ou seja, a universidade já reconhece muito bem, no caso da UFRJ, com o seu parque tecnológico, com a sua incubadora, etc., 2 incubadoras situadas na Ilha do Fundão, ainda tem uma terceira de movimentos populares, etc. Então, esse articular de coisas reconhece valor nas outras 4 pontas. Se isso não for assim, não acontecerá. Marcos, assim, o programa chegou ao fim e, na verdade, o que eu espero é poder trazê-lo novamente para contar cada uma das fases dessa etapa que o Estado do Rio de Janeiro está entrando aí com esse projeto. E obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Fica ligado que essa e outras programações do Rio em Foco também estão disponíveis no canal do YouTube e na versão podcast. Os endereços estão aparecendo aí na sua tela. Eu te encontro na próxima semana. TV Alerj, o canal do povo.